Boa noite a todos, estamos começando mais um especial ETV. Na noite de hoje vamos falar sobre as drogas e o reflexo delas na segurança pública. Para comentar um pouco com a gente a respeito deste assunto, nós temos aqui junto com a gente Marcelo Safraide, que é voluntário da Unidade de Acolhimento. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Guilherme. Qual é a sua atividade aí que você pratica como voluntariado, né, na Unidade de Acolhimento, Marcelo? Então, a minha função na unidade, eu atuo como voluntário na gestão. Certo. Então, eu atuo na consultoria de gestão da unidade de acolhimento e da comunidade terapêutica Melhor Viver também. Certo. Então, e só para que a gente entenda, é uma unidade de acolhimento para dependente químico? O que vem a ser? Para dependente químico. A unidade de acolhimento é uma unidade em regime residencial para as pessoas que são encaminhadas pelo CAPS-AD. Então, a pessoa que necessita de uma atenção melhor, eles são encaminhados para esta comunidade, para esta unidade de acolhimento. Tá certo. Junto com a gente também nós temos Eduardo Machado, que é delegado do DENARC, aqui junto com a gente. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os telespectadores. O que faz o delegado no DENARC aí? Já vamos explicando para o pessoal de casa. Eu chefio o núcleo de Ponta Grossa da DENARC, que é uma divisão da Polícia Civil, especializada na repressão ao tráfico de drogas. Pelo jeito também o trabalho só vem aumentando dia após dia, né? A gente acompanha até pelo noticiário. Junto com a gente também o Sargento Medeiros aqui, representando a Polícia Militar. Boa noite, Sargento. Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvintes. Pertenço ao Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária, batalhão sediado em Curitiba, que faz orientação primária e proteção da rede escolar e coordeno na região o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Tá certo, daqui a pouquinho a gente vai entender também um pouco mais sobre isso. E junto com a gente também Claudimar Barbosa, que é presidente do COMAD, né? Boa noite. Boa noite, Guilherme. O que vem a ser o COMAD? O COMAD é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. É uma entidade, um órgão do município que não pertence apenas à prefeitura, mas congrega instituições, organismos que no município debatem e deliberam a respeito da questão relacionada com a política sobre drogas para Ponta Grossa. Tá certo, eu já vou lançar aqui minha primeira pergunta para que a gente possa, até dando andamento. As drogas, eu vou até direcionar aqui para o Eduardo mesmo. As drogas refletem muito na segurança pública, Eduardo? Sim, sem dúvida alguma. O problema das drogas, normalmente a maioria das pessoas associa crimes ao usuário que, para sustentar o seu vício, acaba praticando pequenos crimes, pequenos furtos, alguns roubos, para sustentar o seu vício. Mas as drogas trazem um problema muito maior de criminalidade que a maioria da sociedade não tem essa consciência. A criminalidade organizada, que tem no tráfico de drogas uma forte fonte de renda e de financiamento de outras modalidades criminosas, também busca, muitas vezes, quando tem uma perda grande, isso pode ser decorrente ou da prisão de alguns de seus líderes, ou de apreensão de um volume muito grande de drogas, que, para os criminosos, significa perda de dinheiro para aquela organização criminosa, muitas vezes eles vão se refinanciar em outras modalidades criminosas. E a gente tem acompanhado bastante isso, não só aqui na região dos Campos Gerais, mas em todo o estado, em outros estados também. É bastante frequente que o crime organizado recorra a outros roubos, esses furtos com explosão de caixas eletrônicos. Há um tempo atrás era utilizado também extorsão mediante sequestro e várias modalidades de roubos buscando se refinanciar para que uma atividade criminosa possa refinanciar a outra. Certo. Mas, ou seja, praticamente, quanto por cento dos crimes, né, estão ligados à droga hoje? Tem um percentual já? Puxa, acho que a gente pode afirmar com alguma margem de segurança que talvez, possivelmente mais de 90%, mas com toda a segurança, mais de 85% dos crimes certamente estão ligados ao tráfico de drogas. Certo. E dessas pessoas que têm problemas com drogas, ela hoje é a margem da sociedade, é aquele cidadão mais simples, ou nós temos hoje
no mundo das drogas, assim, todos os níveis sociais, vamos dizer? Ainda havia esse preconceito com a droga, achar que a droga é uma situação que acontece só lá muito distante. E, infelizmente, isso tem surgido em todas as classes sociais. É até bastante frequente que conheçamos alguma família que tem algum membro que sofre com essa doença, um problema do vício em drogas. E isso permeia toda a sociedade, não tem mais limite de classe social. O crack, que ainda era uma droga que o preconceito via como algo pertencente às camadas menos favorecidas da sociedade, é algo que permeia inclusive as classes mais altas. Então, infelizmente, é um mal que não vê classe social, não vê classe econômica, não vê cor, e a sociedade precisa se unir para enfrentar essa grande doença social. Normalmente, a gente despeja, talvez, a responsabilidade, o cidadão, né, que está em casa nos acompanhando, a gente gosta de transferir responsabilidades. Normalmente a gente diz, quando a gente vê uma cidade que cada vez mais vem aumentando a quantidade de usuários de droga, a gente diz que os políticos não estão fazendo nada, que os representantes não estão fazendo nada. A população tem como trabalhar também e colaborar em cima disso? Sim, a população tem como colaborar em todas as fases. A política de enfrentamento a drogas, que já a gente pode afirmar com segurança desde 2006, com o advento da última lei de drogas, que passou a tratar a questão da droga mais como não só como uma questão de polícia e como uma questão de criminalidade, mas também como uma questão de saúde. Hoje, o usuário já não é mais tratado como um criminoso, já não são mais previstas penas privativas de liberdade, ou seja, penas de prisão para aquele que tem droga consigo para seu uso pessoal. Essa pessoa hoje é encarada como um doente que precisa ser ajudado, e de fato é um doente, a pessoa que é dependente das drogas, e essa pessoa precisa ser ajudada. E o enfrentamento ao problema das drogas, não só ao tráfico, se dá em 3 aspectos. O primeiro, que é aquele no qual depositamos nossas maiores esperanças, que é a prevenção. A prevenção se dá no plano da educação, no plano do esclarecimento, e a expectativa maior do fim desse grave problema é maior com o resultado de políticas de prevenção. Eu mesmo acredito que o problema da droga só irá acabar quando as novas gerações tenham acesso às drogas e tenham condições de recusar. A gente não pode ser ingênuo ao ponto de achar que teremos como, apenas com a política repressiva, impedir que as drogas cheguem aos lares das nossas famílias, cheguem às mãos dos nossos jovens. Esses jovens precisam ter a consciência de todos os problemas decorrentes das drogas para que possam evitar. Um outro plano, ainda com relação à questão de saúde, é o tratamento dos dependentes. Então, seria uma primeira fase da educação. Essa outra fase da saúde, que busca recuperar o doente, livrá-lo daquele vício. É um tratamento que é muito dificultoso, mas deve ser feito. O Estado deve investir, como tem investido nessas políticas de tratamento, para que possa resgatar esses viciados, porque os viciados, pelo menos no crack, é uma droga muito pesada, as pessoas perdem completamente sua capacidade de trabalhar, de produzir, de conviver em sociedade, de conviver em família, de amar, de se relacionarem. Então são pessoas que trazem uma intranquilidade, um sofrimento extraordinário para a família, são pessoas que não conseguem trabalhar, frequentemente dilapidam seu patrimônio com uma rapidez muito grande, logo estão dilapidando o patrimônio da família na tentativa de sustento desse vício, e muitas vezes, com o exaurimento do patrimônio da família, passam para práticas criminosas para sustentar esse vício. E outro
E o terceiro pilar da política de enfrentamento às drogas é a política repressiva. A atividade de repressão, ela chega no momento em que todas as outras falharam. E é uma atividade que, como eu falei, a gente sabe que não vai impedir completamente a chegada das drogas, até porque a gente tem a experiência norte-americana aí com mais de meio século de um esforço muito grande na repressão das drogas, com um orçamento multibilionário e que não consegue impedir completamente a entrada de drogas e o acesso dos jovens, das famílias, a essas drogas. Mas também não... esse pilar da repressão é um pilar extremamente necessário, não podemos abrir mão das atividades repressivas, porque, como eu falei inicialmente, com o tráfico de drogas vem toda uma outra criminalidade que se fortalece, se financia com o tráfico de drogas e que traz muitos outros crimes. Não só para manter e para alimentar isso, mas também para resolver questões no mundo do crime. Por exemplo, um criminoso não pode, como um cidadão comum, bate as portas do judiciário para resolver seus conflitos, seus problemas, por exemplo, uma disputa de limites de território de um terreno, de uma terra. Um traficante não. Se um traficante invade a área do outro, o único meio disponível para reprimir aquela invasão que um dos criminosos julga indevida é a violência. Aí vem muitos outros homicídios. A mesma coisa para cobrança de uma dívida. O traficante não pode ir ao judiciário e dizer: seu juiz, meu fornecedor me entregou uma droga de má qualidade, ou meu cliente não me pagou. Então, o meio disponível para dirimir esses conflitos no mundo do crime é a violência. Com isso vem muitos outros homicídios e com isso esses criminosos vão ganhando força e sem essa ação, sem uma ação forte de Estado, no sentido da repressão, esses criminosos ganhariam força até um ponto de perda de controle do Estado. Então o Estado deve investir fortemente nessas três áreas. Na prevenção, para evitar que novos usuários experimentem as drogas, que têm um poder viciante muito grande. O tratamento? No tratamento, para que os doentes que já estão viciados possam sair do vício, possam retomar suas vidas, possam reconstruir suas famílias, possam retomar o seu trabalho, possam ser pessoas úteis à sociedade. E também o trabalho de repressão, para impedir que esse crime organizado se fortaleça e sim, também para impedir que um volume maior de drogas chegue. A gente percebe aqui, eu percebo com o nosso trabalho, que cada vez que nós temos uma apreensão muito grande de drogas, dessas de centenas de quilos, produz-se uma escassez muito grande de drogas no mercado da região. Então a gente percebe que isso tem um impacto, essa repressão é importante. Cada vez que que conseguimos prender um grande líder ou desmantelar uma associação criminosa que tinha uma atuação importante, o tráfico se enfraquece, a disponibilidade de drogas no mercado diminui bastante, mas também tem um reflexo negativo, que é, pelas leis de mercado, com a escassez da droga e com a constância da demanda, o preço Lei da da oferta e droga procura. aumenta e acaba se tornando atrativo, e outros jovens que, por uma série de outros problemas sociais, aguardam sua oportunidade de ingresso no mundo do crime. Até por isso que o nosso trabalho se foca, nós temos focado no nosso trabalho na repressão às grandes organizações criminosas. Nós temos desenvolvido grandes investigações, que muitas vezes levam meses, mas que buscam desarticular o grande traficante, aquele que comanda, que quase nunca toca na droga, ou que muitas vezes nunca tocou na droga, mas que tem um poder, às vezes econômico, ou tem simplesmente o poder de ser obedecido. Tem diversos outros criminosos que cumprem suas ordens. Então a gente procura atacar esse tipo a nossa estratégia atualmente tem sido ataque a esse tipo de organizações criminosas, porque pela nossa experiência,
simplesmente ir naquele ponto final de revenda de drogas, infelizmente, por uma série desses problemas sociais, há um exército de reserva de mão de obra, muitas vezes até usuários de drogas que aguardam essa oportunidade de ingresso no mundo do crime. Então, quando a gente desmonta as chamadas biqueiras, que são esses pontos finais de revenda de drogas aos usuários, é comum logo depois algum outro pequeno criminoso, um traficante iniciante, ocupar aquele espaço, porque infelizmente ainda há demanda. Mas a gente sabe também da intranquilidade que esses pontos de revenda de droga geram à sociedade, o número grande de pequenos outros crimes relacionados, por vezes também homicídios, alguns outros crimes mais graves que vêm junto com esses pontos de revenda de droga. Então, paralelamente a esse trabalho investigativo, que é um trabalho mais longo, mais refinado, para desmantelar essas grandes organizações, a gente continua reprimindo esses pontos finais de revenda de drogas. Agora, de maneira bem prática, para o pessoal que está assistindo, pelo menos eu, nessa conversa que eu já pude entender, dos 3 pilares, né? Que primeiro é educar para que não chegue a querer a droga. Sim. O segundo é tratar realmente as pessoas que já estão no mundo. E o terceiro é reprimir. Eu vejo assim, o traficante, não o usuário. Sim. Né? Não, eu digo reprimir realmente, né, o fato de tanto de tráfico. drogas que estão ali, tá. Normalmente o cidadão, e eu já começo agora a mudar talvez um pouco meu ponto de vista, mas normalmente a gente quando está em casa assistindo os telejornais e cada vez mais você vendo no noticiário droga sendo apreendida e parece que te dá aquele desespero, que você acha ainda que está faltando polícia, que deveriam prender mais. Porém, agora, com a explicação, já começo a mudar meu pensamento, que realmente, se a gente não investir realmente na educação, né, digamos que esse percentual da repressão poderia se colocar em 10% a 20% é o trabalho da repressão. O restante todo, praticamente, é na parte da educação para evitar. Lógico, isso não vai repercutir num efeito para daqui 1 ou 2 anos. Né? Lógico que isso aí, de repente, a gente vai ter com 10 anos que a gente vai receber o reflexo disso, se for feito de maneira realmente que chegue na criança, né? Que a pessoa realmente não queira entrar realmente no mundo das drogas. Né? É muito difícil mensurar o quanto seria de repressão, talvez 10% de repressão fosse muito pouco. É lógico. O ideal é que cada um dos 3 pilares tivesse 100% de atuação, de investimento e de desenvolvimento de cada uma dessas Mas o que eu quero dizer é assim, atividades. não adianta a gente viver a utopia de que a polícia poderia prender todas as drogas que estão entrando. Isso é um pensamento já que não adianta o cidadão esperar que isso realmente seja a solução para acabar o tráfico. Né? Tá. Outra pergunta que eu acho, e até agora deixaria livre para quem quer quiser responder, mas é o grande ponto que normalmente todo mundo fala, e como a gente fala no tráfico e do crime e da situação que aumenta, por exemplo, quanto mais se apreende, mais aumenta o custo da droga, e aí é uma pergunta, vai parecer muito boba, mas lógico, nós precisamos da resposta para o cidadão que está assistindo em casa. A legalização das drogas. Tem muita gente que fala assim, poxa, mas poderia se legalizar. E aí? Eu acompanhando também dos trabalhos antes para se preparando aqui para o programa, meu ponto de vista é que se a gente legalizasse, a primeira coisa que a gente teria já no país Brasil, onde a gente já tem aquela situação de que é o país do oba-oba que pode tudo, ainda nós estaríamos assumindo aquela situação pronto. Agora virou a festa de vez, onde um país onde se pode tudo. Agora, eu gostaria de saber do ponto de vista de vocês, né, que estão aí realmente trabalhando e vendo o grande problema que a droga causa, né, como é que para vocês que trabalham com isso, vem a situação da legalização, de repente? Eu acho que o primeiro ponto, Guilherme, a ser considerado é que quando se legaliza, não que seja favorável, ao contrário desse momento, a legalização, mas não significa um oba-oba. Os países europeus, mesmo os Estados Unidos, alguns estados americanos em que há legalização de consumo de algumas drogas, especialmente a cannabis sativa, maconha, não se vende maconha na esquina. Tá? Existem estabelecimentos especializados, autorizados pelo governo, né, por alguns órgãos do governo, que vão operar e fornecer esse tipo de droga.
né, com a garantia de procedência, com todos os critérios de qualidade que são observáveis. A mesma coisa acontece na Europa, nos países que adotam esse sistema. Então, a gente não pode imaginar que a legalização significaria que todo mundo, a qualquer momento, vai comprar droga na esquina, como comprar hoje, na verdade, né? Hoje nós temos uma situação de ilegalidade de todas as drogas e todo mundo acaba tendo acesso às drogas, apesar do esforço que a Polícia Civil faz, que a Polícia Militar faz, todo o esforço repressivo do Estado, mas acaba não enfrentando, não conseguindo dar conta de tudo isso aí, né? Agora, o que é importante destacar também, eu acho que ao invés de a gente pensar somente na legalização como uma solução para esse sério problema que assola realmente todo o país, né? Não só as grandes cidades, não só as pequenas cidades, mas todas as cidades, em todos os bairros, uma cidade como Ponta-Grossa, por exemplo, é que a gente precisa, de fato, parar e pensar a sociedade como um todo, né? O que o COMAD, o Conselho Municipal sobre Drogas, faz, assim como todos os órgãos que fazem parte do SISNAD, que é o Sistema Nacional de Política sobre Droga, e que abrange os conselhos estaduais sobre drogas, conselhos municipais, conselho nacional, principalmente refletir sobre esse problema. Refletir para que a sociedade encontre caminhos e se convença, como acentuou bem o delegado, que é preciso ensinar desde criança o perigo da droga. Nós temos duas drogas que são terríveis hoje, que estão no mercado e que são legalizadas, e que as pessoas não se dão conta do perigo que representa, que é o cigarro, né, e a bebida alcoólica. Em qualquer bar se compra cigarro, em qualquer bar se compra bebida alcoólica. As pessoas não dimensionam, falam, mas eu fumo, mas meu fumo não é a mesma coisa do que a cocaína, do que a maconha, do que o crack, o mal que ele faz bem menor. Se nós formos mencionar, existem estudos que demonstram isso, que o custo social do álcool consumido e do cigarro, ele é muito maior, supera muito todo o custo de produção do álcool e de droga. Tantas pessoas que morrem, que ficam incapazes, que ficam inabilitadas, que têm que se aposentar por invalidez, por bebida alcoólica ou por cigarro, né, que morrem na juventude, com 30, 40 anos, na fase mais produtiva da sua vida, a gente percebe que a legalização em si também não é a solução, né, porque o cigarro e o álcool são legalizados e causam imenso transtorno social na saúde das pessoas, na desarticulação de famílias, em todo um problema, especialmente com relação ao álcool, né. Ainda que as pessoas digam, eu fumo cigarro, mas faz mal para mim. É engano da pessoa, faz mal para todo mundo. A pessoa mais simples, a pessoa mais idosa que fuma, quando ela fica doente, ela atinge toda a família. Ela fica, às vezes, meses internada no hospital com as mais diferentes doenças, a cirrose para o alcoolista, os problemas de pulmão para o fumante, né? E isso tem um custo social imenso, um custo previdenciário imenso, que as pessoas não sabem dimensionar. Talvez se gaste muito mais, não tenho esses dados agora, mas se gaste muito mais no tratamento de quem bebe e fuma do que se gasta na repressão à droga. Porque isso, nós sabemos que gasta tanto na repressão porque a polícia tem as contas do custo da repressão. Agora, no combate, né, no tratamento do alcoolismo e do viciado em fumo, não se tem um custo unificado, porque gasta o INSS com a pensão para as viúvas, com a pensão para o aposentado por invalidez, né? O mesmo acontece com o custo de tratamento nos hospitais públicos, com medicamento, né? O custo na família, o que representa ter uma pessoa com problema de álcool na família. Eu sempre insisto muito nisso, porque eu acho que a porta de entrada, né, para as drogas pesadas é o cigarro e a bebida alcoólica. Ou seja, de repente, para quem está em casa, a mãe que está ali assistindo, ela saiba a partir de agora também que quando vê o filho com o cigarrinho na mão, ou então mesmo com a garrafa de bebida alcoólica, que ali está uma porta de entrada, infelizmente. E as pessoas não atentam isso. Dentro do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, nós sempre refletimos o seguinte, né? A droga como um todo, ela não é um problema de segurança pública. Ela é também um problema de segurança pública. Não é um problema social, mas também é um problema social. Não é um problema só de saúde pública, mas também é um problema de saúde pública.
Tá? Não é um problema de educação ou de falta de educação, mas também é um problema de educação. Porque tudo isso está intrincado. Por isso que os conselhos nacional, estadual e municipal de política sobre drogas, eles congregam o esforço da sociedade e dos governos em todos esses segmentos. Nós temos representantes no conselho da área de saúde, da área de educação, da área até de produção de bens e serviços, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Né? Temos a representada de pesquisa das universidades, das faculdades, e além das pessoas que atuam no próprio segmento de tratamento, né? E de reinserção social, que é um quarto pilar, além dos 3 que o delegado mencionou, um quarto pilar que é a reinserção social. Porque o grande drama, né, por que passa o dependente químico é quando ele sai do tratamento. Que ninguém mais acredita nele, já não é mais nem acreditado. Exatamente, que é o problema da pessoa voltar. O cara é traficante, é dependente químico, fez pequenos tráficos, inclusive, para sustentar o seu vício, e aí? Aí você tratou, ficou lá o período necessário para recuperar-se, né, para ficar em abstenção, assumir o compromisso consigo mesmo de não voltar, né, de não recair na dependência, e ele fica, às vezes, sem condição de trabalhar, né, de voltar ao mercado de trabalho, porque, como se falou, tem o preconceito em relação a ele. Então, o quarto pilar com que se preocupa o Conselho Municipal sobre Drogas é também a reinserção social. É o que fazer depois. Né? E a gente também focaliza o seguinte, o tratamento, né, para o dependente não é para quem precisa, mas para quem quer. Infelizmente é isso. Né? Não adianta a pessoa precisar, o meu parente precisa. Mas esse cidadão, ele né? tem a condição mental de compreender que ele precisa desse tratamento? No primeiro momento, às vezes não compreende, especialmente quando a pessoa é um dependente pesado, né, de drogas pesadas, ele acaba não tendo, no primeiro momento, a percepção do mal que ele faz, depois que ele está. Por isso a importância da prevenção, como foi destacado. A prevenção é para evitar, é para ver a droga e recusar. Né? Mas não viu a droga e não pôde recusar, entrou. Né? Aí, num primeiro momento, ele pode ainda ir sopesando, né, as consequências da droga. Num segundo momento, ele já fica numa situação que ele sente que sem a droga não é ninguém. Porque o problema da droga é esse. No primeiro momento, usa-se a droga por prazer. No segundo momento, usa-se a droga para evitar o desprazer decorrente do não uso. Né? Então, e a fase subsequente aí é destruição da pessoa, né? A perda dos valores morais, sociais e todos os demais. E nesse momento a pessoa muitas vezes não tem como decidir. Mas de qualquer modo, quando ela é internada numa emergência e começa um processo de desintoxicação, ela tem que querer prosseguir naquilo, senão não consegue. Não adianta só precisar do tratamento. Precisar todos precisam. Mas o querer, o persistir, o insistir, o submeter-se ao período, né, de tratamento, de desintoxicação, depois de convencimento da importância de deixar, de ficar na abstenção, porque uma vez dependente, é sempre dependente. Mesmo quem nunca está há 20, 30 anos sem voltar a usar droga, ainda é uma pessoa que se considera dependente. Por isso que tem aqueles passos lá, que desde os Alcoólicos Anônimos, né, mais um dia sem, mais um dia sem usar, mais um dia sem usar. Porque cada dia é um desafio, é um enfrentamento. Né? Então é por isso que a reinserção desse indivíduo ela se torna tão importante. O COMAD, na última semana do mês de junho, que corresponde ao dia 26 de junho, se comemora o Dia Mundial de Combate às Drogas. E o COMAD, tradicionalmente, às vezes com algumas falhas, mas realiza um evento chamado Semana Municipal de Prevenção ao Uso Abusivo de Drogas. Então isso a gente está programando já, vamos envolver a imprensa, toda a comunidade local, as instituições de segurança, para fazer um amplo debate, é um debate anual que se faz sobre essa questão das drogas. Não somente destacando a repressão, que é extremamente importante, né, mas atacando a origem, a base, ou seja, a prevenção, a educação. Por isso estamos reunindo as escolas municipais, estaduais, as universidades, faculdades, para que possa se debater, né, com o aluno, né, com a criança, o adolescente, o jovem, os problemas de como resistir.
né, a droga. Então é uma questão extremamente importante, é uma questão que precisa se enfrentar de forma organizada. Não adianta a polícia prender apenas se estamos gerando continuamente novos consumidores dessas mesmas drogas e vai ter mercado para sempre desse jeito. Com toda certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Agora, como a gente já começou aqui a falar sobre apreensões, então, quando a gente retornar do nosso intervalo, aí nós vamos falar aí da legislação em cima das drogas, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Lembrando aí, a você que está nos acompanhando nesse especial ETV, hoje, se você tem 100% de garantia que as drogas jamais entrarão na sua família, você já pode até mudar de canal. Agora, eu acredito que todo mundo realmente hoje deve estar coladinho aqui para aprender, como nós até citamos aqui, a se prevenir quanto a isso, né? Qualquer um da família, muitas vezes, pode estar muito próximo das drogas e a gente acaba não sabendo. Então, hoje, esse programa é justamente para que possa alertar a você, cidadão de casa, que está nos acompanhando hoje no Especial ETV. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Retornando ao nosso Especial ETV, hoje nós estamos comentando sobre as drogas e o reflexo dela na segurança pública, né? Um assunto hoje realmente ligado a todos que estão aí nos acompanhando também. E lógico, você também pode mandar a sua pergunta através do 9905-4321. 9905-4321. Nós estamos ao vivo e você também pode participar do nosso programa. Agora nós vamos continuar aqui. Inclusive, o Sargento Medeiros estava comentando aqui a respeito, quando nós falamos a respeito do número, né, de crimes que acontecem que estão ligados à droga. Parece que vocês tiveram também um levantamento, alguma coisa a respeito disso, é isso? Guilherme, assim, um início de conversa, o Brasil viveu uma política pública de orientação, enfrentamento, prevenção a drogas atrasada, porque o foco era a droga, não o indivíduo. Abrimos os olhos recentemente, não temos 10 anos de uma política forte e consistente, onde o foco é o indivíduo. O doutor foi feliz, foi perfeito na colocação quando fala da situação do homem que consome e que vende. Você não pode combater diretamente, tão somente focar na droga, você tem que tratar esse indivíduo. Esse é o primeiro ponto. O que nós comentamos, nós fizemos, a Polícia Militar, através do batalhão, fizemos um projeto dentro da penitenciária de Ponta Grossa. Pioneiro, creio que até no Brasil não tenha nada parecido. Trabalhamos o apenado com orientação primária, para que polarize ideias para os familiares e tivemos um resultado extremamente significante. O preso que sai de portaria retornaram 100% sem alteração derivado dessas informações. Levou para os filhos, enfim. Mas nós constatamos que esse grupo, que eu não tenho certeza, acredito que 450 presos nesses 3 anos que nós atendemos ali, todos, eu creio que 100% diretamente tem um link com a droga que levou ao descaminho social, consequentemente à prisão e outros crimes. Derivou da droga, um contato ou amigo. Então, a preocupação realmente é que a Polícia Militar, no nosso caso, que nós trabalhamos, é o indivíduo. E podemos falar, porque o nosso batalhão trabalha prevenção diretamente em escola pública, que a orientação primária, a educação, hoje, dos pilares, talvez seja o mais importante. Você orientando o menino hoje, dificilmente vai precisar punir o homem amanhã. Mas essa orientação, ela tem que ser uma rede protetiva. O que não pode é assim. A família fala que a escola deve fazer. A escola vai escolarizar. A educação é da família. E nós, como operadores de segurança pública e outros entes que nos auxiliam, temos o trabalho de formar redes protetivas. A sociedade deve trabalhar nesse sentido. Nós observamos, às vezes, liga o 190 e fala, viu, tem um menino aqui usando droga. Tire daqui ele. Então, tire os meus olhos e coloque nos olhos dos outros. Não. Às vezes, essa pessoa precisa de uma orientação, de um encaminhamento médico, de um tratamento diferenciado. Nós não sabemos, por trás daquele menino que está consumindo droga de maneira recreativa ou já aprofundada, o que ele precisa? Qual o histórico familiar dele?
Então, isso que eu vou falar, o meu início da fala, a política pública da repressão, vamos prender. Não dá resultado, não dá resultado. É comprovado que não. Estudos falam isso. Precisamos de rede protetiva. E às vezes nós observamos também, a própria população não nos compreende. Até houve muito, prendeu, está solto. Primeira legislação que permite que vá preso ou não. Não somos nós, não é a polícia militar, não é o delegado. A legislação assim o faz. Mas nós precisamos trabalhar esse indivíduo pontualmente. O que ele tem? Uma fala interessante que eu ouvi o doutor falar. Quando tem um indivíduo num bairro que consome hoje crack, infelizmente, que é uma situação delicada para a sociedade, não fica doente ele. Todo entorno, aproximadamente 5, 6 casas no entorno fica doente. O pai fica doente, a mãe fica doente, os familiares. O vizinho, porque muitas vezes sabe que aquilo também já está... Exatamente. A preocupação de segurança, porque muitas vezes você não sabe até que ponto aquele cidadão vai agir, como vai agir, quantos traficantes de repente vêm ali também em volta. Só que a situação envolve assim, pessoas preocupadas com a recuperação e outros que vão apartar aquele adolescente da sociedade. Vai segregar ele. E isso é uma política, é uma prática errada. Totalmente errada. O dependente é doente. Precisa de tratamento. É lógico. Eu, como operador de segurança pública, trabalhamos prevenção. Também sabemos que o combate aproximado onde deve o traficante, lógico que tem que existir. Não tem como não ser casado essas ações. Mas a orientação é necessária. E nós falamos que a população é os olhos da polícia. Nós precisamos muito da população. Elas que nos fornecem informações, tanto para apreensão, mas principalmente para orientação. Então, como que nós sempre procuramos trabalhar? O indivíduo, ser humano, é doente, precisa. Nós comentamos sempre que, às vezes, o cidadão não quer a internação, mas são fases que ficam permeando a vida dele. Uma hora ele vai querer, ele vai precisar. E nós, todos, eu falo nós, a polícia, a sociedade em geral, tem que ajudar o cidadão. Se me permite, eu quero só um gancho, situação da legalização. O doutor falou também, nós, como operadores, temos, operadores de segurança pública, temos um olhar assim, não de desconfiança, mas de cautela. É uma fala nova, tem pessoas entendidas, infelizmente nós, de maneira até... ficamos preocupados, existem muitos e muitos especialistas na área, que na verdade não convivem muitas vezes, talvez seja forte que eu vou falar, mas não convive a guerra do dia a dia de você saber o que é do beco. Com certeza, aquilo e muitas vezes, até talvez vou mais além ainda, mas, ou talvez seja uma dúvida minha realmente, que a população normalmente diz assim, mas espera aí, todo mundo sabe que fulano de tal é traficante, a polícia passa aqui na frente e não sabe disso? É uma dúvida minha. A polícia sabe ou não sabe? Como é que fica essa situação? Ou então, muitas vezes, tem que se preparar, porque, lógico, muitas vezes se a polícia chegasse naquele momento, ia ser uma apreensão que não ia dar frutos, digamos assim, daquela realmente apreensão para manter aquele cidadão afastado do crime. Como é que é esse... Perfeito. Essa colocação tua é extremamente válida. Funciona mais ou menos assim. O grande traficante não tem contato com a droga. O doutor falou isso. Dificilmente o cara que tem o grande volume está de posse dela. Ele tem ali os laranjas dele, com pequenas quantidades, que faz a correria, as biqueiras, com pouca coisa. Muitas vezes, através de trabalho de investigação da segunda seção ou do órgão especializado em Ponta Grossa, sendo o DENAR, que hoje ele acompanha essas situações. Acompanha. Tanto é que nós observamos que em Ponta Grossa hoje o número de apreensões é significante. Teve semanas aí que houve apreensões que equivalente a uma grande parte do estado do Paraná. Nós aqui, essa região, pela delegacia especializada, teve esse êxito. Então, na verdade, acontece assim, às vezes tem notícia, mas nada de certeza que alguém está vendendo. Nós temos hoje uma arma gigante, chamada 181, que qualquer pessoa pode ligar e denunciar, e a polícia investiga. E grande parte de apreensões hoje é feita pelo 181, e o trabalho de investigação da Polícia Civil. Então, talvez seja até uma parte de uma história, aqui, olha,
Está ali o traficante, a polícia não vai. E também tem uma situação, às vezes a polícia está acompanhando há muito tempo aquele cidadão para que o desfecho seja louvável e consiga pegar realmente o grande traficante, que é difícil. Uma outra coisa interessante também, o traficante pega grande quantidade de droga, ele vai dividir ela e passa para algum. A partir do momento, aqueles outros também são traficantes. Então, não significa, é a oportunidade, é o momento. Não significa que existe X e o cara vai ficar parado ali, não. É lei do engano. Primeiro porque eles se mobilizam, andam e fazem o mapa deles. Mas a polícia trabalha, Polícia Civil, Polícia Militar, a própria Polícia Federal, com esse foco. Certo. A gente comentou também muito a respeito de que o usuário ele passa a ser um doente, né? Porém, a nossa legislação hoje, ela ainda, eu não sei se ela já tem uma alteração, mas até o meu entendimento, que nós tratamos ainda ele como um criminoso. A partir do momento que ele tem envolvimento com a droga, ele é um criminoso. Quando nós temos o crime, nós temos um monte de gente sendo presa. E é o que a gente está vendo hoje, as cadeias abarrotadas. Cada vez mais, e como a gente sabe, praticamente 100% dos crimes estão relacionados à droga. Lógico. Aí a gente tira um percentual que é o usuário, aquela pessoa que tem a ligação direta com a droga, não que ele foi pego assaltando, roubando, enfim. Mas essas pessoas que são pegas como, que aí cabe realmente o tratamento até mesmo da palavra, de como doente, seria diferente se já existisse a legislação para tratar ele como doente. Eu digo isso porque em Portugal, me parece, que o cidadão, quando ele é pego com droga, ele é levado a uma delegacia, mas ele não é tratado como criminoso, e sim como doente. E isso acontece já no Brasil ou não? Ainda tratamos ele como criminoso? Como é que está o ponto de vista da legislação? Lógico, né, até o ponto onde temos entendimento. Não estamos aqui, né, ninguém aqui juiz, para que a gente possa falar com total propriedade em cima das leis, né? Sim, a legislação já não prevê mais penas privativas de liberdade para o usuário, não prevê mais penas de prisão e todas as consequências desde 2006, doutor? Desde 2006. E todas as consequências são relacionadas ao tratamento, à conscientização sobre os efeitos da droga, e o juiz sim tem o poder de determinar se for o caso, o internamento ou quaisquer medidas necessárias para o tratamento. Então, já funciona dessa maneira, desde 2006. Com relação a outra pergunta, só complementando que o sargento já respondeu, os criminosos, é muito difícil prender o traficante. Primeiro, como o sargento falou, o grande traficante nem toca na droga. Ele tem outras pessoas responsáveis, tem uma pessoa responsável pela ocultação da droga. O grande traficante, ele é o quê? É um investidor, é um empresário? O que vem a ser esse grande investidor? Assim, tem um perfil já meio formado desses grandes investidores? Ele costuma ser um criminoso de carreira, muitas vezes é um criminoso que já se dedicou a diversas outras modalidades criminosas, frequentemente já cumpriu pena nas penitenciárias. Eles formam uma rede de contatos, uma rede de relacionamentos, e quando saem do sistema prisional, saem com muitos desses contatos. Lá dentro eles já combinam com quem poderiam pegar a droga, para quem poderiam distribuir, e os criminosos mais antigos, que têm que tem um reconhecimento dos outros criminosos e que têm uma capacidade de liderança e de determinação, ele acaba conduzindo esse crime. Ele manda ordens, ele sabe de quem pegar a droga, ele manda determinada pessoa esconder, depois manda outra pessoa ir buscar a droga no esconderijo, repartir, dividir para outras pessoas. Então, isso torna muito difícil. Primeiro, a necessidade de identificação desse esconderijo. Os criminosos eles são muito cuidadosos nas negociações, o fazem de maneira muito discreta. Eles costumam trocar de endereço com grande frequência, trocar de veículo com grande frequência. E com relação a esses pontos finais de revenda de drogas, eles também aprenderam... Eles usam algumas garantias condicionais, até mesmo como um instrumento do crime, que é algo que suscita grandes questionamentos no mundo jurídico,
porque eles sabem que uma ordem judicial, para que alguém entre na casa de alguém, ou pode acontecer ou com seu consentimento, ou num caso de flagrante delito, ou seja, o crime está acontecendo, ou para prestar socorro, ou com ordem do juiz somente durante o dia. Muitas vezes há uma dúvida, não se sabe se realmente, se a droga está lá dentro, há um estado de flagrância. A polícia pode entrar a qualquer hora do dia ou da noite. Mas muitas vezes há uma dúvida com relação à presença da droga no interior daquela residência ou não. Porque a investigação criminal se dá com a coleta de várias pequenas peças para tentar formar um quebra-cabeça. E muitas vezes a gente tem que formar esse quebra-cabeças e adivinhar o resultado do quebra-cabeças com muitas peças faltando, ou com poucas peças para montar esse quebra-cabeça. Então, frequentemente, a polícia não tem uma certeza de que a droga esteja lá dentro. E se a polícia entra sem uma situação de flagrância, os policiais que entraram e não encontraram a droga podem ser responsabilizados. Passam eles a ser um criminoso, vamos dizer assim, talvez não. Eles podem ser responsabilizados por entrar numa casa. E como a polícia sabe que a polícia só pode entrar com uma ordem judicial durante o dia, muitos criminosos desenvolveram técnicas oriundas da moderna técnica da administração empresarial e trabalham com entrega sob demanda. Então, frequentemente, esses locais são abastecidos no início da noite, com a quantidade de droga suficiente para ser vendida naquela noite, e quando a polícia entra, cumprindo todas as determinações legais, com ordem judicial, logo nos primeiros instantes do dia, frequentemente acha uma quantidade muito pequena de droga, muito dinheiro trocado, com todas as evidências de tráfico de drogas, mas que alguns juízes ou alguns delegados podem não entender que se trata de uma situação de flagrância. Aí depende do entendimento dos operadores do direito. Então, há necessidade de um trabalho investigativo mais elaborado para que se possa determinar o momento exato em que aquela droga está sendo entregue para aquele ponto de revenda de drogas, para que possam ser determinados quem são os fornecedores daquele ponto de revenda de drogas, para assim ter uma efetividade maior da repressão criminal. Além disso, para que uma pessoa seja presa e condenada à prisão, no Brasil, todas as pessoas têm direito a um processo com observância do devido processo legal, com ampla defesa, ou seja, a pessoa tem toda a oportunidade de se defender. Então, a polícia não pode simplesmente ir lá, muitas vezes a polícia sabe que é um criminoso, que é um traficante, mas a polícia não pode simplesmente ir lá e prender. A polícia tem que produzir provas com respeito a todo o sistema constitucional brasileiro, com a garantia da defesa do acusado, e a polícia tem que produzir provas suficientes para que, no curso do processo criminal, com observância do devido processo legal, da ampla defesa, essas provas possam subsistir a defesa técnica do acusado e permitam a condenação. Ou seja, não basta simplesmente a polícia saber, mas a polícia tem que produzir provas que demonstrem isso para o juiz, que possam instruir para o Ministério Público possam instruir a acusação e possam demonstrar ao juiz, e tudo isso observadas todas as regras constitucionais brasileiras. E diante de todo um cenário ainda que a gente tem a questão das leis, né, ainda nós temos hoje um dos agravantes que é o de menor, né, que muita gente, né, costuma utilizar até esse mesmo termo, mas esses jovens que muitas vezes é transferido para eles uma droga ou para a responsabilidade para eles que nada vem a acontecer. Já está na hora da gente rever essas leis ou não adiantaria nada transformar esse jovem delinquente ou criminoso a se responsabilizar, para que eles já tenham consciência realmente para isso? Existe uma situação já para isso ou não? A primeira questão que a gente deve pensar é que a inimputabilidade ela foi pensada como uma proteção ao menor de idade. Ela surgiu
e se desenvolveu como uma ideia de proteção, para que aquele que ainda não tem a plena capacidade de se determinar e não tem a plena consciência da ilicitude de seus atos, não seja responsabilizado da mesma maneira que um adulto. O sistema jurídico brasileiro já tem uma distinção, são feitas várias distinções, por exemplo, entre o jovem de 18 até menos de 21 anos, ele tem um tratamento mais brando que aquele maior de 21 anos, já pensado como uma fase de transição para a idade adulta. Agora, infelizmente, a inimputabilidade, ao invés de proteção, ela tem criado um risco para esses menores de idade. Porque, sabedores da inimputabilidade, muitos criminosos recrutam menores de idade e um instituto jurídico que foi pensado para a proteção dos menores acaba colocando-os numa situação de risco, de maior vulnerabilidade em relação ao recrutamento do crime organizado. E esses jovens, do ponto de vista, eu diria até da polícia, né? Tanto o militar quanto o polícia civil, esse jovem ele não tem realmente a consciência daquilo que ele está fazendo, ou esse jovem, porque a gente vê assim que eles têm uma criatividade para marginalidade bem avançada. E parece que a gente vê que eles realmente hoje em dia se sobressaem com a situação de que nada vai acontecer com eles, né? Então, como é que fica isso do ponto de vista da polícia? Que a partir do momento que você pega um jovem e muitas vezes realmente de uma alma bandida, né? Onde ele já está armado, armado em todos os fatores, não só com a arma em punho, mas armado de saber entender a lei, até que ponto ela pode pegar nele e não, né? Então, como é que fica do ponto de vista da polícia isso aí? Sim. Esse critério de 18 anos foi fixado numa época em que o Brasil ainda era um país predominantemente rural. O desenvolvimento dos jovens se dava numa outra velocidade. Com a urbanização do país, com a aproximação do convívio no ambiente urbano e com o desenvolvimento da educação, dos meios de comunicação, de toda a tecnologia, os jovens têm um desenvolvimento cada vez mais precoce. E nos parece que um jovem aí de seus 14, 15 anos hoje já tem a plena capacidade de compreender a ilicitude de seus eventuais atos e de se determinar de acordo com a legislação criminal. O problema, na verdade, fazendo só um adendo ao que o delegado colocou, o problema, na verdade, é que não é o jovem que escolhe esse caminho, né? O delegado pôs muito bem a questão de que o crime organizado, né, ele se organiza, de fato, como uma estrutura de empresa. E ele coopta esse jovem, e os adultos, e todo mundo, na verdade, né? E que acabam sendo trazidos para o crime. Então, é uma ilusão a gente pensar que simplesmente mexendo na maioridade penal, dizendo, não, vai ser 16 anos a maioridade penal, vai se resolver o problema. Porque nós teremos, e temos já, né, jovens com 14 anos, temos crianças com 12 anos, e teremos mais jovens ainda no futuro. Eu já vi crianças com 9 anos, muitas vezes já... envolvida no tráfico, no pequeno tráfico, os aviãozinhos que tem no Rio de Janeiro, né? Isso é uma coisa muito séria. E nós não podemos somente pensar aí, e isso é uma ilusão que cada um de nós alimenta, e achar que a solução de tudo está na cadeia. Pôr na cadeia e resolve o problema. Como disse o doutor, tira dos meus olhos, né? E está resolvido. Não vejo mais o consumo, porque está preso o jovem, está preso o adulto, está preso, né, quem quer que seja. Nós temos hoje, inclusive, idosos traficando drogas, né, o que é muito sério. Então, é uma situação em que a gente cria essa ilusão de que prendeu e acabou, e resolveu o problema, para apontar soluções fáceis, digamos assim. Mas, como eu disse, se nós formos pensar só na redução da maioridade penal, nós vamos ter a redução para 16 anos, daqui 20 anos para 14 anos, daqui mais 20 para 12 anos, e como eu brinco sempre quando eu comento sobre isso, né? De repente nós vamos fazer aborto preventivo, porque não tem outro jeito, né? Nós temos que prevenir a ocorrência de criminosos no futuro, né? Então, isso é uma coisa, digamos assim, muito singela, uma solução singela. Nós vamos encher cada vez mais o sistema penitenciário sem ter uma solução efetiva, porque
acaba se formando, né, ampliando o alcance daquele que está preso. E quanto mais jovem ele for preso, mais jovem ele vai sair da penitenciária e mais jovem ele vai se fortalecer no mundo do crime, me parece. Né? Então é uma situação que a gente tem que repensar. É uma reflexão necessária na sociedade, é uma reflexão necessária. Só que não é uma solução. Eu tenho que insistir na questão da prevenção, na questão da educação, né? E como um todo. Nós estamos vendo aí as famílias galgando condição financeira, todo mundo está melhorando de vida. E junto com isso tem que vir um reforço na educação. Tá? E aquela compreensão, como disse o sargento, de que não é a escola que vai educar o meu filho. Eu até tenho uma visão que não se deveria chamar Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Ministério da Educação. Tinha que ser de ensino, Secretaria de Ensino. Educação vem de casa, é o pai e a mãe que devem educar a criança, né, junto com a comunidade, com a família ampla. E delegar isso, como nós estamos delegando para a escola... Terceirizando, né? ou transferindo responsabilidade? Transferindo, exatamente. Nós estamos apenas criando, ou dando espaço para que outras pessoas venham, né, e habitem a cabeça dessas crianças e adolescentes. Bem como diz aquilo, são traficantes aí adotando filhos. Exatamente. Então, e tem tudo isso, e depois a facilidade com que as pessoas transferem também, delegam, terceirizam, digamos assim, a responsabilidade. Né? Ao meu filho, a minha família é tão certinha, tão boazinha, e o meu filho está lidando com maconha, com droga pesada e tudo mais. Mas eu chego em casa e tomo meu uísque. Né? Eu não bebo, né? Mas quem fala assim, toma seu uísque em casa, né? Toma a sua cachaçinha, a sua caipirinha, a sua coisa, né, mais simples, esquecendo que isso é uma representação de que a droga ali representada no uísque, na cachaça, na pinga, na caipirinha, no cigarro mesmo. No cigarro, está mostrando para o meu filho que a droga ela é tranquilizante. Eu tenho um dia terrível lá no meu escritório, lá no meu serviço, lá na minha fábrica, chego em casa, tomo uísque, tomo cachaça e me tranquilizo. Né? Ou seja, estou buscando a droga mais simples que seja, né? Como eu digo, não menos perversa, que é o álcool e o cigarro, para me satisfazer, me relaxar, me dar prazer. Né? Muitas pessoas que eu falo, por que você não está fumando? Porque é a única coisa prazerosa que eu tenho na vida. Ora, pelo amor de Deus, né? Então eu tenho o prazer de estar com um amigo, com a família, com o filho no colo, com o filho adulto, né, conversando, trocando ideias, e não dizendo, eu vou... Praticando esporte. Exatamente. Né? Não, para mim o que é importante, para eu relaxar... Mais o tempo ao filho. Exatamente. Né? Isso também não posso ver que para eu relaxar eu tenho que tomar bebida alcoólica, né, ou fumar um cigarro. Não tem cabimento. E isso eu abro a porta para... Novamente, né? Estou terceirizando a compreensão de que a droga é parte componente do socialmente aceitável. Né? Então eu posso ter visto como um radical assim, contra as drogas, né? Mas eu acho que não adianta combater somente, né, o crime organizado se nós não cuidarmos da família, não combatermos os pequenos vícios que têm tantas grandes consequências, que é o vício no álcool e no cigarro. Já entramos nisso. Agora, dentre todos, apreensões e tudo mais, nós temos aqui o Marcelo, que de repente acaba sendo o último duelo, o último elo ali que vê o sofrimento realmente de quem entrou nesse mundo. Né? Como é que é para vocês aí, Marcelo, para você principalmente, né, que está ali na unidade de acolhimento, de ver pessoas que muitas vezes precisam ser tratadas, e existe a resistência. Como é que é o panorama geral de quem trabalha no acolhimento dessas pessoas que têm um problema com as drogas? Uhum. Bom, eu queria destacar que nós temos a unidade de acolhimento, que é destinada para adultos, e temos a comunidade terapêutica, que é destinada para adolescentes, em parceria com o município. Né? O adulto, quando ele procura um tratamento, ele já sofreu bastante, já teve várias perdas e ele às vezes não acredita nele mesmo. Então ele tem um ego muito fragilizado, ele não consegue tomar decisões, ele não consegue ter esperança na vida. Então o tratamento, ele foca, se costuma dizer assim, né?
ele entra num tratamento sem opção. Ele é dependente e a única coisa que ele faz é buscar a droga. Ao final do tratamento, ele vai ter duas opções. Ou voltar para as drogas ou ter uma vida sem drogas, né? Então, o tratamento visa isso. E o tratamento ele foca muito nessa questão do ego, de ensinar a pessoa a tomar as decisões. E aí que entra a questão da prevenção, né? Porque se a gente ensinasse as nossas crianças a tomar essas decisões, não precisaria ensinar depois, quando ela já está bastante prejudicada, bastante sofrida, com várias perdas na vida, né? E as perdas envolvem bens, envolvem família, filhos, a saúde mesmo, né? Porque o problema da droga, ele tem várias causas, né? E, assim, do ponto de vista prático, né, que eu pretendo falar um pouquinho aqui, o que a gente vê, tanto os adolescentes quanto os adultos, a questão familiar pesa bastante, né? Então, a questão de se falar de políticas sobre drogas, a gente tem que pensar também, além da questão do trabalho em rede, como esse diálogo que nós estamos tendo aqui, envolvendo vários pontos de vista, né? Isso eu acho fundamental. A gente tem que ter isso constantemente na sociedade, né? Se criar essa rede de proteção, de tratamento, de repressão e tudo mais. Mas a gente tem que pensar também na questão geracional, né? Como até o delegado mencionou aqui, porque a gente vê, por exemplo, que alguns adolescentes que se tratam, que o foco lá é tratar o adolescente, né? Eles conseguem ter um bom êxito no tratamento, mas quando eles terminam esse tratamento, a assistente social vai até a residência, né, a psicóloga, a psicanalista, vai lá e percebe o quê? Que a situação lá na casa do adolescente é a mesma que levou ele para as drogas, né? Então, aí que surge a importância também da reinserção social. Porque o tratamento em 9 meses, 1 ano, é possível se tratar a questão da dependência. Mas a reinserção social já é um problema mais complicado, porque vai envolver os familiares, vai envolver a sociedade ao redor, vai envolver a questão de qualificação profissional, estudo, qualificação intelectual, né? Então é um problema bem mais complexo. E que tem que ser prestada muita atenção nisso, e aí envolve não só a unidade de acolhimento, a comunidade terapêutica, mas envolve a sociedade mesmo, como um todo, né? Eu concordo com as palavras ali do Dr. Claudimar, porque muitas vezes, né, pela nossa experiência prática, né, não vou me basear em nenhuma pesquisa, mas pela experiência prática que a gente vê, isso a gente faz um levantamento das nossas triagens, a gente faz um questionário, né, e a gente vê que os adolescentes e os adultos lá da unidade de acolhimento, eles experimentam a droga pela primeira vez, muitas vezes no ambiente familiar, né, como disse o Dr. Claudimar, porque às vezes a gente não vê mal em fumar ou em fazer uso de bebida alcoólica dentro de casa, mas os nossos filhos estão nos observando, né? E nós criança somos... vê, criança faz. O pai e a mãe são modelos para o filho, né? Então, com o passar do tempo, isso eu vejo, né, naquelas reuniões de família que a gente faz, tios e primos, né, a gente vê isso acontecendo. A gente vê as gerações reproduzindo o comportamento da geração anterior, porém com mais profundidade, né? Então, por exemplo, assim, se o meu avô costumava tomar uma cerveja no domingo, o meu pai tomaria 2, daí o filho já tomaria 3, né? Então, vai se aumentando o consumo. Como eu disse, existem vários fatores que levam às drogas, né? Eu acredito, assim, que o fator familiar
é um deles, né? O fator cultural também, nós vivemos uma sociedade de consumo, em alguns casos até uma cultura do não trabalho, né? Que é contraditória ao consumo, né? Então, para você consumir, você tem que trabalhar. Agora, se eu quero consumir sem trabalhar, como que eu faço isso? Então, vem aí entra o tráfico, que é uma resposta, né? Para que eu consuma sem um trabalho fácil e lucrativo, né? Certo. Tem uma idade já média das pessoas que mais são dependentes químicas hoje que vão para tratamento? Não, a faixa etária nós já acolhemos crianças com 10 anos já com dependência química. Qual a maior porta de entrada que vocês veem, assim, qual o maior motivo que permitiu com que essas crianças entrassem? O que é? É uma falta familiar? O que vocês sentem que, de repente, está acontecendo de levar cada vez mais os jovens ao uso da droga? Porque provavelmente eles estão preenchendo um espaço para eles, né? Isso. Eu vejo como, em primeiro lugar, é a situação familiar, né? Porque a gente ouve falar muito da questão social, do problema social. Mas se a família é a base da sociedade, então algo está errado com a família, né? Então, eu vejo como o principal problema a família. A desestrutura familiar, a desfuncionalidade familiar. Outra coisa é a facilidade de acesso às drogas, né? Tanto dentro de casa, das drogas lícitas, quanto das ilícitas. A maconha hoje, quando a gente faz a entrevista, os adolescentes falam que você usava droga? Às vezes eles falam assim, não, só maconha. Né? A banalização já hoje da droga, né? O costume. Eu vejo até, e seria a minha próxima pergunta aqui, se essa... porque cada vez mais a gente vê na mídia, assim como a gente assistiu antes de a gente começar aqui no jornal ali, que jovens fumando maconha em pleno centro da cidade. Para nós, uma cidade talvez tradicionalista ainda, né? Que a gente tem aquela coisa mas que a gente não vinha. E, de repente, começou a acontecer. E aí a gente vai para São Paulo, um nível mais radical, onde tem lá a Cracolândia, onde o pessoal está realmente... É uma fila de 10, 20, 30, 300 pessoas fumando o crack ali. E, de repente, a gente começa a aceitar, como cidadão, você começa a aceitar aquilo como uma coisa normal. Isso é preocupante também para a polícia, ou para vocês que trabalham, né, realmente com a repressão, enfim, toda a estrutura da droga. Para vocês é preocupante também isso, a situação do comum, né, de que aquilo passe a ser comum, é aceitável? Já não, o cidadão está ali utilizando a droga dele e tal. Isso aí, como é que é o ponto de vista de vocês para isso? Guilherme, eu tenho uma preocupação na minha fala anterior, quando você fala da legalização. Veja bem, nós temos vilão do nosso século, bebida alcoólica e cigarro, que mata milhões, bem mais que todas as guerras. É legalizada. Nós temos a preocupação assim, vou voltar, tem falácia de especialistas. A legalização é uma situação a longo prazo de debate, alteração de costume, questão cultural. Qual que é a preocupação? A gente observa o cidadão, às vezes, está consumindo bebida alcoólica, como o senhor falou, trabalha a semana inteira, mas ele é dependente, porque ele tem que tomar a cerveja. Então ele está tomando a cerveja, passa 2 meninos indo para a escola, ele fala, ó os dependentes, ó os maconheiros. E ele? Então a nossa preocupação é assim, a legalização é um assunto que tem que ser extremamente discutido. São várias situações que envolvem. Não vai consertar o consumo de forma alguma. Não, gente. É lei do engano. É para muita discussão. Só um parênteses, né, Sargento? Pois é. O cigarro é legalizado e tem contrabando. O cigarro assim mesmo. Com certeza absoluta. E é um vilão. Outro ponto. Menoridade. É uma situação também que tem que... É muito volume, tem que conversar. Não é uma situação em que vai diminuir a criminalidade e o consumo da droga, não. São parâmetros diferentes. Há necessidade de uma conversa franca e de discussão, mas uma política pública forte que ampare e consiga com que a sociedade trabalhe com isso. Não simplesmente vai
pelo contrário, eu tenho uma posição, eu como policial, tenho uma posição em relação à legalização da maconha. Eu tenho um oficial do meu batalhão, que é o doutor em educação, e foi trabalhar o doutorado dele na Holanda e voltou assustado. Falou, eu tinha uma visão. Voltou de lá, justamente porque ele trabalha nessa área, assustador. Então, não é bem assim. É uma situação. E a nossa cultura é outra. A nossa cultura é totalmente... Veja bem, o cidadão hoje que consome bebida alcoólica passa mal, desmaia, faz vexame. Amanhã ele continua sendo a mesma pessoa. Ninguém tira sarro dele, até às vezes acha engraçado no ambiente do trabalho. Em contraparte, se um menino, porventura, está perto de alguém que fuma maconha, ele é maconheiro o resto da vida. Então a nossa cultura é totalmente distorcida em relação ao consumo de droga. Lista e ilícita. Há necessidade da sociedade, de um todo, se atualizar, perceber a gravidade que é o consumo da droga. Aproveitar um gancho, quando ele falou da recepção do dependente, da família. A família é a base. E algumas coisas peca. Hoje nós vemos poucas famílias que têm ritos familiares, horário do jantar, a hierarquia, quem que manda na casa? A família tem que ter uma hierarquia, discussão do pai e mãe, inserir o filho no contexto familiar. Um simples exemplo, às vezes o pai muda os móveis da casa, pinta a casa, mas não pede opinião para o filho, mas que ocupa a casa o pai trabalha o dia inteiro, então ele exclui, nem está em casa. A necessidade é o seguinte, a família é fundamental. Aí tem uma questão. E quando nós criamos filhos no mesmo berço e um foi para o lado do crime ou da droga, não existe uma fórmula perfeita. Não existe. Porque chega uma certa idade, como o doutor falou, o cidadão vai escolher a vida dele. Ele vai escolher o discernimento. Mas as orientações familiares são extremamente importantes. Nós observamos no dia a dia da patrulha escolar que o filho, bem dirigido, acompanhado pelo pai, pegamos lá a limpa dele lá na escola e temos a assinatura dos pais em todas as reuniões familiares. É só nota 10. Então pego lá, a mãe foi uma vez na escola, claro que vai ter problema. Então a família é extremamente importante nesse contexto do enfrentamento. Talvez, se me permite, eu creio que é o núcleo mais importante, é a base da família, a orientação. Ou seja, o pai que acompanha o filho na escola e acompanha a vida do seu filho, logicamente já está afastando todo mais. E aí cai novamente naquilo que eu falo da transferência de responsabilidade. Porque o pai, normalmente, ele vê ali, mas como que meu filho foi entrar nas drogas, mas muitas vezes deixou de acompanhar. Pais, muitas vezes, agora vamos dizer assim, naquele nível, mas meu filho, ele tem tudo, eu dei tudo que ele precisava, por que ele foi cair no meio das drogas? Aí cai na ausência familiar de novo, né? Então, não adianta, pode ser... Exatamente, então não tem o rico, não tem o pobre, a droga está no meio realmente, aonde existe a ausência familiar, ponto, isso não adianta, né? Interessante que o residual termina como? Falhou a família, caiu no caminho das drogas. Infelizmente, acontece o residual. E aonde que termina? Escola e na educação e principalmente na área da segurança pública. Porque nós atendemos a ocorrência, o doutor trabalha nessa área do DENARC, você pega o menino ali, criança, mas então o que acontece? Às vezes necessita de uma orientação, do encaminhamento, já envolve os pais. Então o residual da situação da família ausente vem para educação, saúde, somente para a parte de segurança pública. E principalmente o pai que não mostra, assim como você falou, que tem que mostrar a hierarquia dentro de casa, o pai que muitas vezes não põe a rédea, desculpe até o termo, mas que não mostra o limite enquanto é novo, depois dos seus 14, 15 anos, não há domínio mais. Isso eu digo assim, até mesmo porque uma situação uma experiência que eu acabei passando, um jovem que eu peguei, um menino com 17 anos, já em porte de adulto, mas menino com 17 anos pichando o muro de casa. Peguei o cidadão e fui entregar na porta da casa da mãe dele. Né? Falar, e agora? Como é que nós vamos resolver isso? A mãe dele falou, eu não tenho mais o que fazer. Né? Já não tem mais o domínio da casa. Né? Então, realmente aí já está desencaminhada a coisa, ou seja, falhou lá no passado,
realmente de mostrar quem tem e mostrar limites, que muitas vezes a gente pensa, não, mas é só uma coisinha. Não, é realmente mostrar limites para o pai que mostra limites ao filho enquanto jovem, né? Hoje a gente vê aí jovens, por exemplo, passando madrugada toda, muitas vezes num computador, né? E que não tem limite disso, no outro dia já não vai para a escola, e aí a gente cai numa rede que acaba sendo ainda maior, né? Mas nós já voltamos a falar, delegado, o senhor queria comentar alguma coisa, né? Que eu vi que está inquieto. Um complemento em relação a... Eu fui falando aqui... Em relação àquela sua pergunta inicial sobre a imagem, a tolerância, o uso das drogas, eu acho que realmente, em relação ao uso de drogas como crack, aquelas situações que a gente vê na Cracolândia de São Paulo, são cenas que acho que não há exposição que cause tolerância. Mas com relação a outras drogas, como a maconha, eu acho que isso tem uma íntima relação da indústria cultural com o processo da legalização. Eu gostaria só de trazer algumas outras informações aqui, porque a legalização é um processo muito recente. A legalização de drogas para uso recreativo é algo que teve início esse ano. Até então se falava, algumas pessoas confundem tolerância com legalização, com descriminalização. Alguns trazem o exemplo da Holanda. A Holanda é um país que nunca legalizou as drogas. Os cafés que algumas pessoas imaginam ser pontos legais de venda de drogas não são. Eles operam baseados numa tolerância do Estado de uma pequena quantidade para uso e que foi uma política de Estado baseada na ideia da redução de danos, para que evitar que aquele jovem que fosse comprar maconha, tivesse contato com um traficante pesado, se envolvesse com outros crimes e tivesse acesso a outras drogas, o Estado permitiu criar aquele espaço ali de tolerância para reduzir os danos. Ou seja, lá cria uma situação muito estranha com esses cafés, com uma aparência de legalidade na chamada porta da frente, mas com a absoluta ilegalidade na porta dos fundos. Porque a origem dessa maconha é absolutamente ilegal. Esses cafés não têm como adquirir essa maconha de maneira legal. Então, a origem é ilegal. Eles sequer têm alvará de funcionamento, porque o Estado não daria alvará para a operação de uma atividade ilícita. Então, as primeiras experiências de legalização da droga para uso recreativo surgiram no início desse ano, nos Estados Unidos, no estado do Washington e do Colorado, e agora também no início do ano, mas com um decreto, com uma regulamentação da lei, vindo somente nesse mês. A experiência norte-americana nos mostra algumas questões importantes e que, para mim, trazem uma relação intrínseca com a indústria cultural. O uso da maconha nos Estados Unidos começou como uso medicinal, e o que é bastante controverso. Primeiro que as indicações são as mais difusas, desde náuseas, dor, enxaqueca, as causas mais diversas e que independem de um diagnóstico muito preciso. Isso levou a uma indústria de prescrição. É comum na Califórnia, em várias praias, pontos turísticos, há placas que anunciam prescrição para maconha. Prescrição para maconha medicinal. Então isso distorceu bastante. E essa campanha para a legalização da maconha para uso recreativo, muita gente imagina que foi um movimento dos chamados maconheiros, mas não. Isso tem é a chamada corrida do ouro verde. Isso movimenta um capital monstruoso. Então não são os maconheiros que estão movimentando isso, mas é o grande capital econômico. São os mega conglomerados de Wall Street que já financiaram campanhas eleitorais buscando essa legalização e que há muito tempo a gente já percebe na indústria cultural o uso da maconha disseminado em filmes, seriados. Basta observar que desde os primórdios do cinema
desde os filmes preto e branco até seguramente acho que a gente pode afirmar com segurança, até pelo menos a primeira metade da década de 80, todos os protagonistas de filmes fumavam. É algo que à época as pessoas não se percebiam, mas que hoje todos temos plena consciência de que Hollywood era financiada pela indústria do tabaco, que financiava e que determinava que todos os protagonistas, os galãs, as mocinhas dos filmes deveriam fumar. E isso produz, é uma propaganda imensa. E eu percebo que essa indústria cultural tem se mobilizado no sentido de trazer a maconha como algo não só aceitável, mas muitas vezes como positivo. Porque aquele protagonista do filme, que é uma pessoa legal, fuma maconha, e agora que a gente percebe como o grande capital tem investido no negócio da maconha legalizada, parece que tudo está mais às claras. E como nos Estados Unidos a maconha legalizada se tornou um produto extremamente caro, o tráfico da maconha ilícita continua nas ruas da mesma maneira. Ou seja, não resolve realmente a legalização? Não resolveu. Agora a gente aguarda para ver a experiência do Uruguai, que apesar de ser um paraíso fiscal, que é visto por algumas pessoas com desconfiança, parece ser uma experiência bem intencionada. Por outro lado, o próprio presidente do Uruguai, em recente entrevista, ele disse que ele pode fazer uma experiência como essa, porque o Uruguai é um país de 3 milhões de habitantes, que tem um nível de educação diferenciado, que tem uma cultura diferenciada, que permite esse tipo de experiências. Então, acho que é uma discussão importante, deve ser trazida à tona, mas também não é uma decisão para ser tomada de imediato, sem aproveitarmos as lições de outros exemplos internacionais. Sem contar, entre outros danos aí que causa aí o próprio uso, né? Que eu não sei como é que podem jogar para uma situação medicinal, tendo em vista de danos irreversíveis que causam até mesmo o cérebro e tudo mais, né? Agora, Medeiros, até eu pediria para que você falasse realmente, agora não respondendo para mim, mas direto para a câmera, falando direto com os pais, né? Que muitas vezes os pais não têm a noção de que seu filho está envolvido com a droga. Então, desde como é que ele faz a percepção, eu digo para vocês até mesmo que tem já, eu acredito que parece a polícia ela tem o faro quando ela chega, ela já é treinada para aquilo, então é muito fácil identificar. Quando ela chega, já identifica o cidadão, onde que é o perigo, onde é que não é, e muitas vezes a identificação também do cidadão que é envolvido com isso. Então, passando realmente para os pais, né? Por isso que eu pediria para que falasse realmente olhando para lá e explicando para os pais como identificar e como as melhores atitudes aí realmente para um pai, né? Que esse é o trabalho. Essa oportunidade ímpar de alcançar um público tão grande. Interessante assim, os filhos são nossos. Emprestamos eles às vezes para a escola e para a sociedade. O pai deve ser fiel observador em todos os aspectos do filho. Um exemplo, o filho estudante, o pai tem o direito e o dever de observar dentro da bolsa dele todo dia o que está levando, o que chegou, o que foi. São pequenas coisas no dia a dia, o comportamento da criança, o filho que começa a ter objetos que não é dele, dinheiro, troca a noite pelo dia, permanece muito tempo no quarto, amigos diferentes, proíbe que o pai tenha acesso às redes sociais dele no computador. Os pais devem ter a senha dos filhos para acompanhar, não está invadindo exatamente nada, é fator de proteção. O pai deve observar toda e qualquer alteração do filho, o comportamento, rendimento escolar, alimentação, o horário de dormir, amigos, horário de chegada, todo o seu comportamento. Às vezes, objetos estranhos na casa, o filho com colírio ou às vezes com bala para disfarçar o cheiro, deve acompanhar. Porém, não deve ter desespero se observar que o filho está consumindo algum tipo de droga. No caso, maconha. A maconha é uma droga procurada, ela altera o estado do cidadão, o estado de consciência.
tratam ela como recreativa, às vezes o adolescente procura justamente pela parte recreativa para alterar esse estado de consciência, o pai não deve ter o desespero, que é o fim do mundo. Deve procurar ajuda do profissional de saúde, de redes, familiares. O adolescente vai negar essa ajuda de imediato, vai jurar que não ouviu. O pai jamais deve agredir o filho. Nós constatamos situações que o pai observa que o filho usou maconha, agride. Ele vai espantar a criança e vai apartar uma possível solução. O ideal é procure. Já tivemos situações que filhos consumiram maconha, os pais procuraram a polícia civil, procuraram a polícia militar. É uma família que precisa de ajuda. Procura primeiro dentro da família as orientações, mas se é necessário for, tanto a polícia civil como a polícia militar vai dar as orientações necessárias, mas o pai deve acompanhar diretamente todas as ações do seu filho. Às vezes a gente observa assim, o filho sai para a noite, o pai dá 1 milhão de recomendação. Mas quando o filho chega, o pai não está na porta esperando para ver, não observa que hora ele chegou, não vai adiantar nada. Então, tem que acompanhar. E tem pai que priva o filho de sair, não deixa sair. Também um efeito negativo. O pai tem que ter o discernimento que o adolescente está em desenvolvimento e acompanhar. O pai precisa acompanhar o dia a dia do adolescente. Não tem como privá-lo. Você não vai sair de casa. Ou você está usando maconha, você é um marginal. Não. São fatores diferentes. Mas os pais têm o dever de acompanhar todas as fases do filho, e se a criança ou adolescente tem situação com droga, necessita ser amparado. E a família jamais deve se culpar. O pai coloca a culpa na mãe ou vice-versa. Não. Aconteceu. Todas as famílias podem ter. Como você falou, Guilherme, não existe família que aqui não vai entrar. Nós observamos, doutor, vê famílias que não se imagina, mas a droga entrou naquele ambiente. Está fácil. Como você falou, é fácil procura, chegou, achou. Então, nós orientamos que os pais acompanhem a criança e não desamparem. Primeira coisa é não desamparar. E a primeira coisa que normalmente o pai faz é realmente o fato do susto, a repúdia, e muitas vezes perde de vez aquele filho, muitas vezes até mesmo a confiança do filho de poder chegar para o pai e contar realmente o que está se passando, né? Entre N situações. Bom, a gente já está quase que caminhando aí para finalmente do programa, e a gente, quando começou aqui, comentamos ainda que podia ser o programa de 1 hora, mas a gente realmente nota aí que é assunto, e principalmente eu acho que para a população, para quem está em casa, o programa é muito esclarecedor, para trazer realmente, para que vocês prestem atenção e comecem a mudar todo o ponto de vista, e sabendo que, de repente, como nós sabemos aqui, o problema de segurança pública hoje é algo que realmente põe medo em toda a sociedade. Mas nós notamos aí que a escala disso vem num mundo muito pequenininho, que é dentro da sua casa. Então aí começa todo esse processo que muitas vezes, pode ter o dinheiro que for, muitas vezes o filho, mesmo nascendo num berço de ouro, pode muitas vezes se tornar aí, até mesmo pelo fato da experiência, da adrenalina da coisa, se tornar aí também mais um cidadão que está também no mundo do crime. Eu gostaria de que a gente viesse, assim, por exemplo, ali com o Marcelo, passando aí suas conclusões, né? O que você deixaria, e talvez, se você tivesse todo o poder do mundo, né? Qual seria o mundo dos sonhos aí para soluções realmente com relação ao mundo das drogas? Eu acho que o mundo dos sonhos, ele não é, ele é realizável, né? Como eu falei aqui e repito, nós temos que olhar com muito carinho para a família. E eu estudo psicanálise também, então eu vejo a gente estudando o desenvolvimento infantil dos 0 aos 5, 6 anos, a gente percebe que a personalidade das crianças são formadas ali, através da figura do pai e da mãe. O casal é muito importante na formação psíquica da criança, né? Ou seja, é a família, porque a criança ela vai projetar a figura da autoridade, da lei, da ordem do pai, ela vai projetar isso para a sociedade. Então, se o pai falta, vai faltar esse viés também em relação, na relação social.
A mesma coisa a mãe. A mãe também tem o papel dela, que é fundamental no desenvolvimento psíquico da criança, que se faltar também, claro, cada ser humano tem o seu desenvolvimento específico, né? Mas teoricamente funciona assim. A família é importante, fundamental. O que eu vejo na sociedade é a falta do pai, às vezes, do pai presente, como foi falado aqui, né? Porque a mãe, querendo ou não, ela sempre está presente, né? Por exemplo, no caso de separação ou algum imprevisto na vida, a criança normalmente acaba ficando com a mãe. Então, eu apelaria para os pais se tornarem pais presentes, né? Não só na questão de não estar presente fisicamente, mas estar presente emocionalmente também na vida do filho, né? Que vai fazer toda a diferença para ele lá na frente. Então eu vejo assim, com esperança, que a nossa sociedade, entendendo isso, ela possa dar passos nesse sentido aí, né? Esse seria aí a dica realmente para o pai que está acompanhando em casa e muitas vezes para evitar, então, que o filho entre também nesse mundo. Eduardo, gostaria que você também passasse aí, não só pelo fato das atividades, mas qual seria o mundo dos sonhos também para a polícia, que muitas vezes o cidadão e é um erro da sociedade, muitas vezes que a gente coloca que a polícia ultimamente tem sido o vilão da história, muitas vezes numa cidade, numa sociedade, numa família onde tem um problema com um cidadão com as drogas, né? A partir do momento que ele entra dentro de uma delegacia, há todo um medo, mas pelo que a gente vê aqui, há todo um preparo da polícia realmente para tratar dessas pessoas. Lógico, não é fácil, você tem todos os ânimos e todas as situações alteradas, muitas vezes a partir do momento de uma apreensão, mas o seu ponto de vista e o que você mudaria, né, com toda a sua experiência que já tem em cima aí, junto com as drogas. Bom, basicamente aquilo que eu já tinha falado, com investimentos na prevenção, na recuperação, e quando falei recuperação, não só a parte médica, mas também a parte social, que é importante, porque a droga não é só uma doença do corpo, mas é uma doença social. Então essa recuperação não se restringe só à desintoxicação, mas também a reinserção no mercado de trabalho, a qualificação profissional, a reinserção na sociedade, para que possa ser uma pessoa útil e contributiva para toda a sociedade. Eu gostaria de aproveitar também, só para manifestar uma única discordância em relação a tudo que foi falado aqui, só com relação à ideia do suposto dinheiro fácil. Porque se algumas pessoas têm uma ideia de que o tráfico possa trazer um dinheiro fácil, é pura ilusão. Primeiro que não é fácil, dá muito mais trabalho do que trabalhar. Eles se dedicam a isso 24 horas por dia, não dormem, não tem sossego em hora alguma e estão o tempo inteiro com medo de serem presos. Frequentemente tem droga apreendida, ou tem alguém preso na família, ou tem droga apreendida. Aquela droga apreendida, o fornecedor vai cobrar, ou muitas vezes eles receberam aquela droga já com dívida para vender e depois pagar. Depois ele já vai acumular aquela dívida que vai ser cobrada, frequentemente com violência. Então é uma situação de intranquilidade que a ideia de dinheiro fácil é pura ilusão. E obviamente, há necessidade, como eu falei, do trabalho de repressão também. E em todas essas áreas a população pode contribuir, em especial na área de repressão, que é a nossa área de atuação. Eu gostaria de conclamar a população a colaborar com os órgãos de segurança pública, denunciando, porque obviamente a polícia não pode estar em todas as ruas ao mesmo tempo. Ainda assim, quando a polícia chega em qualquer lugar, a população imediatamente reconhece que a polícia está ali, e na presença da polícia o comportamento da população, especialmente dos criminosos, é outro. Então, o que muitas vezes a população vê é quando a polícia chega, não acontece.
Então, é extremamente importante que a população colabore. É um ato de cidadania quando quando o cidadão está denunciando o crime, está trazendo informações importantes aos órgãos de segurança, à polícia. Ela está contribuindo com uma sociedade melhor. Vai melhorar o seu bairro, vai melhorar a sua cidade e vai ter um mundo mais seguro para a sua família, para os seus filhos. Então, eu peço a contribuição. Todas as informações podem ser trazidas ou pelo já muito conhecido Sistema 181, que é um sistema que é gerido pela Polícia Militar e que é consultado também por nós diariamente, ou quaisquer denúncias podem ser feitas diretamente à DENARC pelo telefone 3229-4485, 3229-4485, e o que é importante destacar é que, tanto pelo Sistema 181 como as denúncias feitas diretamente à DENARC, o sigilo é absoluto, ou seja, algumas pessoas têm medo de denunciar ou de serem reconhecidas ou de o traficante saber que ela denunciou. E é importante aqui deixar muito claro que o cidadão tem toda a garantia de sigilo, ele não precisa se identificar e quanto mais informações trouxer, mais segura será a sua cidade. Só mais uma pergunta antes de a gente passar. Qual é o tempo de carreira de um cidadão que muitas vezes entra no tal dinheiro fácil, que pelo jeito a gente notou aí, o camarada trabalha 24 horas por dia, né? Não tem sossego realmente, mas qual é o tempo de trabalho, o período de isso, qual é a vida útil, qual é o fim de carreira, a idade de fim de carreira de um cidadão que trabalha nesse mundo? Alguns duram mais, alguns duram menos, muitos são mortos muito jovens, alguns conseguem permanecer no crime por um tempo maior. Muitos dos nossos investigados passaram muito mais tempo de sua vida presos do que soltos. Alguns são soltos, pouco tempo depois são presos, até porque nós temos todo o aparato do Estado tem um sistema de inteligência interligado, com uma estreita comunicação entre diversos órgãos, entre a nossa unidade, com outros órgãos da Polícia Civil, com órgãos da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Guarda Municipal, do sistema penitenciário, e essa constante troca de informações nos mostra toda a movimentação desses criminosos. Então, muitos desses criminosos de carreira, quando saem do sistema penitenciário, muitas vezes já estão sendo monitorados pelos órgãos de segurança pública, e alguns não chegam a ficar um mês soltos e já retornam já são presos novamente, porque vão para a rua munidos desses novos contatos que adquiriram na cadeia e rapidamente querem retomar atividades criminosas, muitas vezes que já foram acordadas, combinadas dentro da cadeia, e vão para a rua para executar esses atos. E logo em seguida costumam ser presos. Ou seja, ou morre cedo ou vai passar preso a vida inteira, né? Realmente não é algo que vale a pena aí de maneira alguma. E eu agora ainda pensei realmente, porque o cidadão que trabalha, né, ele ganha o seu salário no final do mês, mas chega em casa, dorme, tem a oportunidade de descansar, pode sair pela rua tranquilamente e muitas vezes principalmente se ficar tendo que baixar a cabeça em qualquer esquina. Então, realmente não vale a pena para você que vai passar aí 24 horas com medo, né? Muito mais vale trabalhar. Medeiros, eu gostaria de que você também aproveitasse realmente o espaço para falar tanto para os pais e tanto para os jovens aí que estão nos acompanhando, né? E qual é o seu parecer aí, mediante tudo isso? Guilherme, extremamente válido essa fala, contribui muito realmente para a sociedade, e nós, como um batalhão especializado em policiamento preventivo, a essência do batalhão de patrulha escolar é a prevenção. Trabalhamos diretamente com o público especial ou adolescente, a prevenção. O que nós pedimos? Chamamos os pais, principalmente os pais, família, para acompanhamento dos filhos. Nós temos hoje, sem sombra de dúvida, eu como coordenador do projeto tenho contato
com bastante secretaria de outros estados na área de ensino, da educação. A gente observa que o Paraná hoje, em relação ao acompanhamento, o ensino adolescente, nós somos vanguarda, é bem adiantado. O acompanhamento, nós trabalhamos diretamente com o Estado, as equipes pedagógicas são bem estruturadas, tem esse entrosamento. Então, o que a gente pede? Principalmente para os pais acompanhar o dia a dia dos filhos e os adolescentes tomarem cuidado, extremo cuidado com a vida fácil, com o descaminho, porque infelizmente a legislação não dá outro caminho, a não ser, infelizmente, com o passar do tempo, se ele está na vida da droga, preso, às vezes muitos jovens, como o senhor falou, morrem, acabam morrendo cedo, destrói a família. A mãe que tem o filho dependente tem a vida suspensa, enquanto não, infelizmente, o cidadão vai preso ou acaba falecendo. Nós acompanhamos, destrói a família. Então, a orientação que a gente pede é empenho da família. Acompanhe seu filho. Não pense que você dá um presente e você vai comprar a outra parte dele. Não. Converse. Situação de, principalmente internet hoje, esquecemos de falar, é preocupante. O pai, nós orientamos, tem na reunião de família, de pais, o pai fala, mas o senhor tá enganado. O computador do adolescente não tem que estar no quarto chaveado. O pai tem que estar vendo. Mas daí uma adolescente fala, mas eu não posso, porque meu pai passou 2 vezes com uma toalha. Tomou banho e passou... Mas o pai deve acompanhar. Né? Em contrapartida, assim, a gente observa que muitos pais não estão preparados. Um outro exemplo, nós acompanhamos uma família que o menino iniciou na droga. E o pai nos pediu auxílio, nós vamos até a casa, uma conversa, e ele falou bem assim, esses dias eu peguei meu filho e levei ele até a sala da minha casa, 9 horas da manhã, no sábado, e conversei. Conversei e deu uma dura. E eu perguntei a ele o seguinte, no relógio desse adolescente, sábado, o relógio começa a funcionar do meio-dia, não tem amanhã, ele não vai acordar, ele não acordou. Daí eu perguntei ao pai, o senhor já procurou conversar com esse menino no quarto dele? Ele falou, eu não vou entrar lá. Por quê? Porque tem cartazes de rock e música, mas é o ambiente do filho que o pai tem que respeitar. Então, quem quer conversar é o senhor com o filho, não ele com você. Então, vá ao ambiente dele. Ele falou, não vou. E o pai fez uma experiência. Durante 30 dias, ele, às vezes, ia até o quarto e conversava. O menino colocou um filme preto, ficou escuro realmente o quadro. Gostava de rock o menino. E o pai começou a conversar com o menino. Teve uma mudança de comportamento. Então, o que eu quero falar assim, que os pais precisam compreender o universo do filho. Que ele é um ser em transformação e necessita de uma escuta ativa. Fala e ouve. E principalmente que a sociedade nos auxilie. A polícia, eu falo, a população é os olhos da polícia. Nós estamos para servir a população, mas precisamos de informações, de auxílio, principalmente de redes protetivas em relação ao consumo de droga, procurando inibir, redução de danos e coisas que valem nesse sentido de, principalmente, a prevenção primária. Bom, em todos os casos aqui a gente nota que realmente precisa a cultura e a educação para afastar realmente a população da vida das drogas, né? Claudimar, gostaria também do seu parecer aí, principalmente com o programa e com relação aí às drogas, né? Eu gostaria de, principalmente, Guilherme, agradecer a oportunidade que me foi dada de estar aqui nesse programa, debatendo com pessoas tão ilustres, né, e destacadas aí nessa questão das drogas. E como você desafiou, Marcela, a falar do mundo ideal, né? Eu diria que o mundo ideal que eu imagino enquanto presidente do COMAD seria aquele em que a questão relacionada ao consumo de drogas não fosse tratado apenas com a polícia, tá? Mas que a família tratasse, que a igreja tratasse, que a associação de moradores tratasse, né? Que a vizinhança conversasse a respeito, todo mundo sabendo e entendendo o que é a droga, o mal que faz, em todos os sentidos. Aí nós não teríamos festa de igreja regada à cerveja, por exemplo. Não teríamos governador do estado celebrando o fato de uma grande produtora de cerveja estar lá no estado, né? Não teríamos a celebração
de uma indústria de cigarro instalar-se no Estado, porque vai gerar tantos empregos. Porque, como eu destaquei, são entradas para a droga. Né? Então, o mundo que eu sonho, o mundo perfeito que eu visualizo, é aquele mundo em que não teremos tantos especialistas teóricos, como disse o sargento, mas teremos as pessoas com uma visão da importância de se prevenir quanto ao uso de droga em cada casa, em cada família. O pai e a mãe conversando com o filho sobre essa questão. O pai e a mãe se convencendo do que o que eles estão fazendo também é prejudicial em termos de uso de álcool e de cigarro, principalmente. Então, esse é o mundo ideal que a gente visualiza. Né? Até chegarmos lá, é importante que percorramos todo um caminho, né, nesse sentido e possamos debater, como vai acontecer agora na Semana Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas, na última semana de junho, em que estaremos debatendo, né, as formas de prevenção. Estamos fazendo uma caminhada no dia 21 de junho, que é no sábado anterior, para chamar atenção para a importância desse tema, que deve ser debatido, discutido, todo mundo deve estar inteirado em toda a sociedade. Obrigado. No dia 21 de junho vai ter uma caminhada, é isso? E no Essa caminhada ela vai encerrar onde, você sabe? Ela vai começar no Largo Dr. Colares, né, que eu digo que é o lado do cemitério São José, aqui no centro da cidade, e vai até o Parque Ambiental. Ele tem horário já para essa caminhada? Deve começar às 9 horas da manhã e vai até acabar. Bom, né? todo sábado nós temos um programa que é transmitido ao vivo ali do Parque Ambiental, que hoje, graças a Deus, foi retomada a comunidade. A comunidade realmente pôde aderir de volta à estação e abraçá-la, né, novamente como um espaço para a comunidade e para a família. E nós temos esse programa lá. Então, nós gostaríamos muito, desde já, deixar aberto o espaço para que a gente possa receber vocês lá nesta caminhada, junto com todos aí, e mostrando que realmente nos unindo, unindo toda a comunidade para que a gente possa mudar uma situação de geração futura aí, né? Bom, agora eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos, mas agradecer principalmente a você que acompanhou a nossa programação, para você que realmente quis entender um pouco mais e você que dessa maneira está dedicando cada vez mais um tempo também para a sua família, quando você passa a entender quais são as atividades que podem realmente fazer diferença aí na sua casa. Então, quando você acompanha a programação da TV Educativa, aqui da ETV, você realmente pode fazer diferente aí para a sua casa. Em seguida, nós estaremos apresentando agora o programa Alto Estilo e peço para que vocês sempre estejam acompanhando aqui a nossa programação, que realmente é voltada para a comunidade e levando para vocês uma maneira diferente de realmente ter um aprendizado aí para toda a comunidade. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado por estarem acompanhando o nosso especial ETV. Quarta-feira que vem estaremos de novo, ao vivo, aqui, às 8 da noite. E amanhã nós temos o Cidadão, que também começa às 8 horas da manhã. Uma boa noite a todos e muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui.